Dr. Carlos Pereira, o seu minuto. Boa noite. Eu gostaria de fazer referência a duas questões que me parecem importantes. A primeira tem a ver com um artigo de opinião que foi publicado num jornal da região autónoma da Madeira, absolutamente insultuoso, grosseiramente insultuoso para com um padre da região autónoma da Madeira sobretudo, pela total ausência de indignação da direção desse mesmo jornal e da própria Diocese do Funchal, que é uma das detentoras do jornal em causa. Parece-nos que este tipo de acontecimentos são efetivamente muito graves e que um jornal que ainda por cima é pago por dinheiros públicos não pode ser usado para este tipo de abordagem, para uma abordagem ofensiva, fulanizando essa ofensa e tornando obviamente o jornal numa coisa pouco agradável e até mesmo... A Diocese devia pronunciar-se sobre esta questão? A Diocese devia pronunciar-se? Julgo que sendo a Diocese a entidade que indica o diretor do jornal, tinha o dever de se pronunciar sobre esta matéria e defender aquilo que é o clero regional. É isso que me parece... Qual é o outro assunto? O segundo assunto tem a ver com aquilo que o deputado do CDS referiu, que me parece absolutamente essencial, e eu só quero dizer o seguinte, acrescentando alguma coisa àquilo que foi dito, é que o plano de ajustamento económico e financeiro, podemos dizer hoje, está a falhar. Está a falhar sobretudo porque aquilo que é essencial neste plano era termos o dinheiro para cumprirmos um conjunto de responsabilidades que foram assumidas pelo Governo, e esse dinheiro ainda não chegou e já passou muito tempo. Não foi apenas 4 meses, como disse o Sr. Deputado. Nós estamos a falar de uma necessidade financeira desde setembro que nós temos até hoje. Sim, mas a assinatura do programa foi ainda. A assinatura do programa também se atrasou pelas negociações mal conduzidas pelo Governo Regional. Porquê, em sua opinião, este compasso de espera que vem desde janeiro, à altura da assinatura do programa, que expectativas tem neste momento? O que é que está a atrasar, porventura, esta transferência? Há um silêncio ensurdecedor por parte, quer do secretário regional, quer por parte do Ministro das Finanças, nesta questão? Bom, este é de facto o assunto relevante dos próximos tempos da região autónoma da Madeira, dos próximos anos. A economia precisa, urgentemente... Precisamos de saber o que é que vai acontecer no quadro deste plano de ajustamento económico e financeiro que foi assinado pelo Governo Regional e que foi negociado pelo Governo Regional. Mas eu queria dizer que, infelizmente, ao silêncio e à falta de transparência que nós conhecemos do Governo Regional, nesta e noutras matérias, mas nesta matéria em particular, o Governo da República também veio juntar a isto tudo mais opacidade. É inqualificável e até inadmissível que, perante uma avaliação da Troika e depois de uma avaliação orçamental que tem vindo a ser feita mensalmente e que tem sido pública, o Ministro das Finanças ainda fala em elementos de incerteza sem especificar. Ora, há aqui duas questões, eu chego já aí. Há aqui duas questões que são inadmissíveis do nosso ponto de vista. A primeira questão é que, quando o Ministro Vítor Gaspar diz que o plano é adequado à Madeira, obviamente é de alguém que não conhece minimamente a realidade da Madeira. É alguém que não faz a mínima noção do que é a economia da Madeira. Mas hoje ouvimos Ferreira Leite dizer que a Troika também não conhece a realidade social do país. Mas nós estamos a falar da Madeira e, portanto, sobre a Madeira, o Ministro demonstra que não tem a mínima noção do que é que se passa na Madeira, do que é a economia madeirense, de como é que vivem os madeirenses, de qual é a estrutura empresarial da Madeira, qual é o padrão de desenvolvimento da Madeira. Não tem a mínima noção de nada, porque aquele plano de ajustamento económico e financeiro há uma coisa que nós temos a certeza, não é adequado à Madeira. Portanto, isto é um erro, aquilo que o Ministro disse. Mas há mais. Quando ele diz que há elementos de certeza relativamente à execução, ao ajustamento, ao cumprimento do plano, quando ele diz isto, também está errado, porque não há elementos de incerteza. Há uma certeza que nós vamos confirmar, infelizmente, daqui a pouco tempo, é que o Governo Regional não vai cumprir este ajustamento económico e financeiro. E não vai cumprir, não só porque a execução orçamental já demonstrou que não tem capacidade de o fazer, os dados estão aí à vista de todos, como os elementos que constam deste plano são completamente contraditórios às nossas necessidades. E as nossas necessidades é ter, obviamente, uma economia mais pujante para podermos pagar a dívida, podemos criar riqueza. E isso nós não temos. Eu vou dar um exemplo, que é um exemplo clássico desta história do plano de ajustamento económico e financeiro. Nós temos 1.500 milhões de euros para receber até 2015 e temos 3.500 milhões de euros de compromissos financeiros, pelo menos aqueles que nós sabemos. E o Sr. Ministro, Vítor Gaspar, disse que os 2.000 milhões de euros nós devíamos de encontrar forma de gerar essa receita. Ora, nós não temos nenhuma possibilidade de fazer isso. E, portanto, há aqui um problema, que é um problema do plano e que não se esgota apenas nesta questão dos elementos de incerteza, porque os elementos de incerteza são muitos, a execução orçamental, é o rastilho do setor público empresarial. O setor público empresarial, por exemplo, as sociedades de desenvolvimento, que têm
uma dívida de 700 milhões de euros, que correm o risco de entrar de repente no perímetro, no chamado perímetro da administração pública e de repente termos um déficit galopante a apresentar nas finanças nacionais. E, portanto, a pergunta é, se isso acontecer, como é que o Sr. Ministro vai resolver estes elementos de incerteza que ele chama de forma tão mimosa aos madeirenses? Há aqui, de facto, um problema grave, mas há, sobretudo, um problema de comunicação, de opacidade e de falta de transparência, quer seja do Governo Regional, quer seja do Governo da República, que não abona a favor daquilo que é essencial para nós, que é, e eu vou dizer aqui isto de forma clara, não é o cumprimento do plano, é encontrar uma solução para a Madeira, que não é este plano. Este plano não é uma solução para a Madeira e isso está aos olhos de todos, até do próprio Ministro Vítor Gaspar, que descaiço relativamente àqueles elementos de incerteza, porque o que quis dizer é que não sabe como é que a Madeira vai cumprir isto. Doutor Carlos Pereira, quero ouvir a sua opinião. Sim, eu queria dizer algo que me parece importante para as pessoas que nos estão a ouvir, que tem a ver com esta enfim, estranha coligação que, de facto, não é capaz de se entender naquilo que é essencial, que é a solução de um conjunto de problemas para a região no âmbito do pacto, do plano de ajustamento económico e financeiro. Mas quero dizer ao deputado Pedro Coelho que o problema hoje é que os senhores assinaram um plano que são incapazes de cumprir. E o essencial do problema é um problema tão simples como o regabof do processo orçamental que os senhores criaram ao longo dos anos. Eu vou-lhe explicar, deixe-me só terminar. Eu vou-lhe explicar. Sabe o que o Ministério das Finanças está a fazer neste momento? Eu julgo que todos os madeirenses e as empresas sabem isso. Está a voltar a fazer uma análise das faturas que os senhores enviaram para Lisboa. Está a fazer uma auditoria, senhor deputado, está a fazer uma auditoria às faturas das empresas para ver se aquelas são... Não fez, está a fazer um novo trabalho. Está a fazer um novo trabalho. Está a repetir um trabalho, está a sublinhar um trabalho que os senhores fizeram mal. Ou seja, nós estamos num processo, senhor deputado, nós estamos num processo que é lamentável que o PSD, o Governo Regional, não tenha sido capaz de apresentar ao Ministério das Finanças um processo orçamental limpinho que permitisse que não houvesse estes entraves que hoje estão a existir. Porque se há entraves, os entraves existem porque os senhores, no plano, permitiram que esses entraves forem colocados e não foram capazes de, no dia-a-dia, na solução governativa, resolver esses mesmos entraves. Isto é absolutamente lamentável. E agora, eu acho muita graça que o PSD, o Governo Regional do PSD, diga assim, então nós não estamos preocupados com as PMEs. Sr. Deputado, os senhores estouraram a economia regional toda. Os senhores, nos últimos 10 anos, deram cabo da economia regional. E agora está-me a dizer... Foi responsável pelo garrote que a República fez. E agora está-me a dizer que os senhores estão preocupados com as PMEs. Os senhores rebentaram a economia regional. Rebentaram a economia regional toda. E o mais grave é que neste plano de ajustamento económico e financeiro nem sequer tiveram o bom senso de incluir medidas que salvaguardassem essa mesma economia que os senhores rebentaram e essas pequenas e médias empresas. Os senhores o que fizeram foi um garrote, isso sim, às empresas regionais, às pequenas e médias empresas, e hoje não têm solução para elas. Agora, a minha pergunta é assim, o senhor deputado diz assim, vamos cumprir o plano e estamos a cumprir o plano. Sabe o que é que eu acho disso? Acho que isso não é uma grande notícia. Sabe porquê? Se nós cumprirmos o plano, não significa que nós nos chafamos desta barbaridade que o PSD nos meteu. Porque nós, ao cumprirmos o plano, a única coisa que cumprimos é impostos mais elevados, é menos prestações sociais, impostos mais elevados, menos prestações sociais, menos ajudas às famílias, menos ajudas às empresas, nenhum apoio à economia, e isto nós não concordamos. Vou dar a palavra agora. Eu termino já. E isso nós não concordamos. Ou seja, nós corremos um risco de cumprir o plano e quando olharmos para o lado, sabe o que é que temos? Dezenas de empresas falidas e dezenas de famílias à rasca. É isso que está a passar na Autónoma da Madeira por culpa do vosso plano de ajustamento económico. Queremos pagar as pequenas e médias empresas. O impasse neste momento é este. Não quer pagar nada. Queria sublinhar as palavras do Sr. Ministro, que é a Madeira está a cumprir, conforme a execução orçamental, está a cumprir o plano de ajustamento económico e financeiro. Começa um programa a tentar explicar o inexplicável. É verdade. O Sr. Deputado começa um programa a tentar explicar o inexplicável e acaba o programa a procurar bodes expiatórios. É sempre a mesma coisa. Nós estamos fartos de ver esse discurso. Nenhuma solução que justifique sobre este impasse, trocas e baldrocas em relação à aplicação das taxas moderadoras. Explicam também, podem explicar em parte este atraso e este compasso de espera no desbloquear das verbas, embora haja a explicação. Não, eu ainda estava a sorrir relativamente ao que tinha dito o Sr. Deputado Coelho, porque obviamente não deve ser para levar a sério, porque o Sr. Deputado Coelho começou o programa a dizer que esta era uma coisa contra o Alberto João Jardim e acaba a dizer que é contra o PS, que é contra... Epá, enfim, isto é uma confusão.
pessoa. Isto é uma confusão. Isto é uma confusão. Senhor Deputado, isto é uma confusão que depois, de facto, as pessoas depois não percebem. E quando chegarmos à assinatura do pacto estou aqui só a tentar colaborar aqui. Estou aqui a tentar explicar. E quando chegarmos à assinatura do pacto, deixa-me só explicar. fazem-se as dúvidas todas, mas lá chegaremos. Lá chegaremos. Não estou cá a esperar. Não vale a pena. Você tem que me ganhar no debate, senão não vai para presidente da Câmara de Lobos. Com o Dr. Alberto João Jardim. Vamos pôr ordem. Vamos pôr ordem. Ganhar os debates aqui, tem que me derrotar. É que o senhor deputado Coelho agarrou-se ao senhor deputado Pedro Coelho, agarrou-se ao senhor deputado Pedro Coelho no sentido de garantir ou de tentar assegurar que ele, neste momento, vai defender o Dr. Alberto João Jardim contra sugerir aqui uma coligação PSD. Em relação às Isso é importante que as pessoas lá em casa percebam onde é que quer chegar o senhor deputado Coelho e eu confesso consegue entender o que aconteceu aqui com estas trocas e baldrocas na aplicação das taxas? O Governo da República e o Governo da Região. As questões das taxas... Agora vamos ouvir aqui... Das taxas moderadoras é outra atrapalhada do Governo Regional e eu lembro-me que houve uma outra que apareceu aí em curso esta semana e que o PSD apresentou um projeto de resolução na Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, que foi um projeto de resolução que dizia que proibia, digamos assim, que fossem prestadas declarações do Governo Regional relativamente às questões das parcerias público-privadas, do estudo que está a ser feito no Plano Nacional das Parcerias Público-Privadas. Eu quero lembrar, eu já volto à questão das taxas moderadoras, porque isto é importante para perceber ao ponto a que chega esta aplicação do plano, esta forma exótica de aplicação do plano do PSD, por parte do PSD e do Governo Regional. É porque o plano de ajustamento económico e financeiro, no seu ponto 47 ou 48, diz que o Governo Regional compromete a incluir as parcerias público-privadas da Madeira nos estudos no Plano Nacional. Ora, o que é que faz o Governo Regional? Faz um projeto de resolução. Depois de ter assinado este plano, faz um projeto de resolução e diz: nós não vamos responder a nenhuma questão relativamente às parcerias público-privadas e não vamos querer que elas sejam incluídas no Plano Nacional. Mas foi o PSD que assinou isto. Isto é incrível, foi o PSD que assinou isto. Ora, as taxas é a mesmíssima coisa. Na carta de intenções, se lembram, julgo que não se lembram já disso, porque já foi há tanto tempo, já parece que foi há tanto tempo, na carta de intenções do senhor, assinado pelo senhor Presidente do Governo Regional, a primeira carta de intenções em que queria resolver, que antecedeu o Plano de Ajustamento Económico e Financeiro e que foi a origem e que teve origem no Plano de Ajustamento Económico e Financeiro, já lá estavam as taxas moderadoras. Já lá estavam as taxas moderadoras. Tinha outro nome, disse o senhor Presidente do Governo, que era as taxas de racionalização, eram exatamente taxas moderadoras. Já lá estava. Foi o senhor Presidente do Governo que colocou pelo seu punho e assinou pelo seu punho as taxas moderadoras. Ora, isso aconteceu em dezembro. Em janeiro, as coisas voltaram a ser colocadas em termos de plano de ajustamento económico e financeiro e, neste momento, o Governo Regional, que escreveu também no plano de ajustamento económico e financeiro, que ia retirar todos os processos ao Governo da República, todos os processos em tribunal ao Governo da República, agora ameaça o Governo da República com mais um processo em tribunal por causa de uma questão que ele próprio tinha assinado em dezembro de 2011. Perdão. Ou seja, isto é tão mau do ponto de vista de condução de um processo tão grave como este, que obviamente isto só pode dar asneira no futuro. E, portanto, eu volto a dizer, o Partido Socialista já disse que não concorda com a forma como este plano de ajustamento económico e financeiro está a ser conduzido. Não concorda, obviamente, também com as questões das taxas moderadoras. Mas elas vão ter que ser aplicadas. Mas, Daniela, uma questão é, aquilo que foi negociado pelo governo do PSD, nós não partilhamos e, portanto, nós continuamos a dizer, e não fomos ouvidos. E há aqui um pormenor que eu queria lembrar, passados estes 4 meses, é que nós em outubro, novembro e dezembro do ano passado dissemos: nós queremos ser ouvidos porque nós temos opinião sobre a matéria e temos propostas sobre a matéria do Plano de Ajustamento Económico e Financeiro. O que fez o Governo do PSD? Ignorou completamente o nosso apelo. Disse que era eles que negociavam porque sabiam negociar. Ora, o que se viu é que negociaram mal, que agora estão atrapalhados, que ninguém nos leva a sério e são os madeirenses que estão a pagar não só com mais impostos, mas com taxas moderadoras, com estas atrapalhadas todas. Temos que acelerar porque não temos o dinheiro para pagar aquilo que é essencial. Carlos Pereira, eu peço que não me interrompam porque agora vamos mesmo a caminho do final. De que forma este pacto, que foi ontem assinado pelos partidos da oposição, vai permitir a tal primazia do Parlamento sobre o Governo, invertendo a pirâmide do poder aqui na região? Bom, como é que isso deverá acontecer? Em primeiro lugar, quero dizer que o Partido Socialista regozija-se pelo pacto que foi assinado pelos 8 partidos da oposição. Mas também quero dizer que não podemos exigir ao pacto mais do que aquilo que nós fizemos, que nós assinamos. A Carta de Princípios é muito clara.
há um compromisso de todos os partidos que assinaram o pacto no sentido de encontrar um conjunto de ações e um conjunto de iniciativas que permita devolver ao Parlamento Regional, à Assembleia Legislativa da Região Autónoma da Madeira, um dos aspectos fundamentais de um Parlamento em democracia, que é o seu poder fiscalizador. Isso é, digamos assim, a essência daquele pacto. E, portanto, nós não podemos pedir, respondendo diretamente à sua pergunta, nós não podemos pedir que aquele pacto assinado resolva, de repente, de um dia para o outro, todos os problemas que o Parlamento funcionamento da Assembleia que o Parlamento tem. É preciso que outras entidades, quer seja o próprio partido da maioria, quer seja os órgãos de soberania, tenham consciência que é fundamental que o Parlamento da Região Autónoma da Madeira exerça o seu poder fiscalizador. Eu já disse isso, mas volto a repetir, o que nós temos hoje na Madeira e a situação que temos hoje na Madeira é consequência da total ausência de fiscalização que o Parlamento tem tido na nossa região. E, portanto, se o Parlamento da região, se todos os partidos da região tivessem a possibilidade de, executar este poder fiscalizador de forma transparente, de forma sistemática, porventura nós não estávamos na situação em que estávamos, não tínhamos uma dívida oculta, nem tínhamos um plano de ajustamento económico e financeiro com esta dureza e com esta dimensão que vai afetar a vida dos madeirenses. E, portanto, é preciso uma coisa tão simples, Daniel, eu termino já porque acho que as pessoas têm que perceber isso. O que os partidos da oposição querem é muito simples. É pedir que o Sr. Presidente do Governo vá à Assembleia de mês a mês, por exemplo, explicar o que é que se está a passar. É só que ele vá. Mas mais, queremos que as comissões que são criadas na Assembleia tenham um percurso normal, que se possa inquirir as pessoas, que se possa ouvir as pessoas e que se possa debater os assuntos da Madeira. É para isso que serve a democracia, é para isso que serve a Assembleia. São coisas tão simples como isto e nós compreendemos que o PSD quer impedir que isto aconteça, porque ao acontecer percebemos os erros de governação que o PSD tem vindo a fazer, mas isto é o resultado de uma democracia moderna que nós queremos. Sr. Deputado João Manuel Coelho.